Quero desejar a todos um muito bom sábado. Espero que estejam todos animados neste dia, que é um dia diferente. É sobretudo dedicado aos desbravadores, este movimento de Pathfinder que nós temos na nossa comunidade adventista e que, sobretudo, visa o crescimento também pessoal, mas também a missão. Claro está, não é só interior, é também para o exterior, virado para o exterior. E hoje, como vocês viram, temos uma atividade especial, porque há aqui alguns jovens de valor que conseguiram complementar algumas atividades dentro do contexto dos bravadores. Mas porque falámos em jovens de valor, eu quero falar também, claro, sobretudo para vocês jovens, e aqueles são todos jovens, acho que cada um de nós gosta de ser chamado jovem, não é? Mesmo que já tenha alguma idade, nós, no fundo, às vezes somos também jovens. Falar de um jovem, que é sempre jovem, é quase sempre jovem, não é? Na Bíblia, porque ele é visto sempre como um jovem dentro do episódio que nós vamos falar. E nós vamos falar de José, José no Egito. E eu gostava de chamar este título Os Robes do Herói de Deus. E nós vamos perceber porquê neste aspecto. E vamos começar por ler o texto de Gênesis, capítulo 37, onde nós temos um bocadinho da introdução de José. Quem é José? E José aparece sobretudo, embora ele apareça um outro momento atrás, mas sobretudo no capítulo 37, e vamos ler aqui o versículo 1 ao 3. Gênesis, capítulo 37, versículo 1 ao 3. Eu quero ver os jovens todos com a Bíblia, porque esta mensagem é para vós. Todos. E se forem os jovens mais pequeninos, a mamã ou o papá vão estar certamente com vocês, ou o avô, neste caso também, para vos orientar. Então vamos ver aqui o que é que a história nos diz como introdução. Então diz o seguinte: E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Vamos ficar por aqui. Vamos ver aqui uma situação que acontece na história. José aparece, mas parece que não traz uma boa impressão logo de início. Como é que vocês veem José aqui de início? Mexeriqueiro. A palavra que eu vi, que é mais talvez do continente, é queixinhas. Quem é que já não foi queixinhas? Nem quando éramos pequeninos, não é verdade? Por alguma razão. Eu vou dizer ao pai, eu vou dizer à mãe, não é? Não conhece esta expressão? Que já estão alguns a rirem-se por dentro. Mas é. Queixinhas já nós dizemos, ou de outra razão, ao professor, eu vou dizer à senhora professora, não é? Mas é. Pois é, parece que o José fazia isso um bocadinho. E se calhar com alguma razão, porque os seus irmãos tinham alguns problemas. E nós vamos perceber porquê. Porque, de facto, eles não se portavam assim muito bem. Então vamos ver no versículo 3 o que é que o pai fez a José. Versículo 3. Agora aqui temos o início da história completamente a sério de José. Então vamos lá. E Israel, ou também chamado Jacó, portanto é o pai de José, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E então o que é que lhe fez? Uma túnica de várias cores. Esta história é mais conhecida dos jovens, dos pequenos, não é? A túnica de muitas cores. Pois é, mas há aqui um problema e nós também temos que falar um bocadinho para os adultos. Parece que este pai tinha um problema. Vocês viram qual é o problema?
Pois é. Então os pais não deviam amar todos os filhos? Mas parece que há uma preferência aqui de Jacó. Hã? Jacó tinha um problema. Eu vou dizer mesmo claramente. Ele tinha um problema. E isso vai trazer consequências no filho. É claro que eu não vou aprofundar muito este detalhe. Seria um tema para outra pregação. Mas com o exemplo do pai, porque José tinha um relacionamento íntimo com o pai, o que se calhar não era o mesmo com os outros irmãos. Porquê? Porque os outros irmãos, quando nasceram, o pai trabalhava muito mais para poder atingir os objetivos. José, diz o texto, era filho do quê? Da sua velhice. Isto quer dizer o quê? Que José tinha muito mais tempo para o seu filho. Perdão, Jacó tinha mais tempo para o seu filho José. Este pai passava mais tempo com o filho. E hoje é um problema na sociedade, porque nós vemos às vezes pais que não têm tempo para os filhos. O que acontece hoje com os nossos netos. Não é? Com os netos, exatamente. Exatamente. Por isso, é uma história, eu diria, bastante atual também. Agora, vamos falar um bocadinho desta túnica. Ai, como os jovens conhecem esta história da túnica. Mas eu venho trazer-vos uma coisa nova, sabem? Então diz aqui que ele fez uma túnica de várias cores. O que é que isto significa? Nas culturas antigas, a roupa não era só para vestir normalmente como funcional, não é? Ela tinha um símbolo de estatuto e identidade, ou seja, representava quem nós somos. E eu estou a falar também com desbravadores, vocês já estão a perceber quando eu quero chegar. Representa quem nós somos. Portanto, não usamos a roupa só por usar, porque fica bonito. Ela tem um papel importante também na nossa vida pessoal. Neste caso, e agora tenho que explicar aqui um bocadinho, e agora vou um bocadinho ao fundo da questão. Tive que ir um bocadinho ao hebraico e ao grego. Porquê? Porque a palavra várias não existe na tradução original. A palavra várias, nós falamos túnica de várias cores, a palavra várias é um acrescento. Porquê? Eu tenho que explicar isto. Porque a tradição que normalmente nós temos nas nossas Bíblias é um resultado de uma literal tradição de interpretação que vem não só da versão grega, como da versão do latim também. E que lá a tradução é feita sobretudo literalmente como várias cores. Mas no hebraico não temos esta palavra, e a própria palavra em hebraico só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Uma primeira vez é aqui, a segunda está em 2 de Samuel, que nós não vamos ler, só se a técnica for muito rápida e quiser somente postar ali em cima, apresentar a imagem. Em 2 Samuel 13, versículo 18, era uma roupa designada para filhos e filhas de reis. A mesma palavra, exatamente igual, é traduzida como uma roupa de filhos ou filhas de reis. Portanto, estão a ver aqui o quanto valor é que tinha. O que nos deixa a crer que a palavra, a melhor tradução da palavra seria uma capa. Vocês, se calhar, os homens já viram aquelas super-heróis, não é? Imaginem o José tendo uma capa. Não está muito longe. Era mais um manto longo, que é a interpretação que se faz devido ao texto, com mangas largas. Portanto, algo real. Portanto, algo que não era usado, sobretudo, depois para o trabalho do campo. Ou seja, simbolizava uma distinção. Se este filho, José, já estava separado dos irmãos porque fazia queixinhas, agora com esta roupa, muito mais. Era muito mais diferente. E nós vamos ver o resultado. Versículo 4, vamos ver o texto. 37, versículo 4. Nós ainda só estamos a aquecer no texto. Vendo, pois... Portanto, estamos em Gênesis 37, versículo 4. Vocês são rápidos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente.
eles estavam muito chateados. Que outra palavra é que nós podemos dizer? Estavam com quê? Ódio, ciúme, inveja. Estão a ver? Ou seja, um ato de decisão do pai está a causar todos estes problemas entre eles. Porque José estava vestido de uma forma diferente. Isto é o que estava a acontecer na história. Ou seja, nós não vamos ver os versículos seguintes, porque é uma história longa, mas vocês sabem o que é que vai dar. O próprio José, a um momento, eles pegam nele e dão graças a Deus, porque alguém interviu a tempo, um dos irmãos interviu a tempo, não o mataram, mas meteram aonde? Num buraco, e automaticamente puseram-no a vender para onde? Como escravo, certo? Portanto, afastaram do problema. Eles deviam estar agora contentes. Já não temos ninguém para fazer queixinhas, já estamos à vontade, já estamos todos contentes, já estamos à vontade. Já temos aqui um irmão que é maior do que nós. Até porque depois ele tem aquele sonho que nós conhecemos que vai piorar ainda mais as coisas. Mas isso é tema para outra história. Ou seja, no versículo 36, a história termina, capítulo 37, versículo 36, o seguinte. Eles venderam-nos a uns homens que estavam de passagem, como escravo, e no capítulo 37, versículo 36, no último versículo deste capítulo, vai dizer: e os midianitas venderam-no a Egito a Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda. Portanto, este líder importante não é um líder improvável. Este é mesmo um líder. Ele ficou com José. E nós já sabemos que este era um homem bom. Acabou por ser um homem bom. Mas não era o único homem bom. Vamos lá ver depois a história. Agora eu pergunto, será que Deus está com os malfeitores ou com os bandidos? Com quem verdadeiramente Deus gosta de estar? Esta é uma pergunta que nós vamos tentar dar a resposta. Com quem é que Deus gosta de estar? Porque vemos José que está a ter muitos azares na sua vida. Aquele acabou por ser vendido como escravo. E um escravo naquela altura tinha de trabalhar muito. Então venham aqui comigo a um texto de Isaías, capítulo 59. Isaías 59. E vamos perceber com quem é que Deus gosta de estar. Ou quem não gosta de estar. Vamos aqui a Isaías 59. Versículo 1 a 3. Venham comigo a Isaías 59, versículo 1 a versículo 3. Então, o texto bíblico vai nos dizer assim, porque isto é importante compreender como é que nós podemos ter um relacionamento bom, de qualidade com Deus. E esta também é para os adultos, sobretudo para os adultos. Diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus está atento a nós. E continua. Mas, ou seja, por outro lado, uma forma negativa, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Vamos ver o versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, o que Deus está aqui a pedir é, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, porque somos nós que afastamos Deus, não é Deus que se afasta de nós, nós é que afastamos Deus. Diz que as nossas iniquidades... Jovens, o que é uma iniquidade? A transgressão da lei. Estão de acordo? Portanto, quando eu faço uma asneira, eu estou a cometer pecado. E Jesus afasta-se de nós. E nós não queremos que Jesus seja o nosso melhor amigo. É isto que Deus nos pede. Portanto, quando eu não tenho uma relação correta com Deus, e hoje, curiosamente, estava a falar isso com o Gabriel na lição dos jovens,
quando eu tenho uma relação com Deus, Deus diz, podes pedir o que tu quiseres. O que tu quiseres, eu faço qualquer coisa contigo. E para ti, está no Evangelho segundo João, capítulo 14. E por isso o problema que existe é quando eu não sou obediente a Deus e eu tenho, sim, um relacionamento correto com Deus. Por isso Deus está com aqueles que são fiéis a Deus e que o conhecem e que fazem a sua vontade. Agora vamos voltar à história de José, peço desculpa, e vamos perceber se José era ou não amigo de Jesus. Será que ele era amigo de Jesus? Porquê é que ele mereceu tanto problema? Vamos ver. Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2. E nós vamos perceber então uma coisa importante. Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2. Lembram-se do título que eu dei à história? Lembram-se? Eram os robes do herói de Deus. Os robes, plural. Não é um, são vários. Vamos lá perceber isto. Então vamos a Gênesis 39, versículo 1 e 2. Vamos ver o que acontece a José agora. E José foi levado ao Egito a Potifar, eunuco, oficial do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E agora diz o seguinte, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Agora eu pergunto, será que o José era bom ou não? Porquê? O que é que o texto nos diz? O Senhor... Se o Senhor estava com José, o que é que significa que José era? Era pecadora? Até podia ser, mas no modo geral, o que é que acontecia? Ele era obediente a Deus. Ele era alguém que queria estar perto de Jesus. E por isso o Senhor diz que estava com José. Eu gostava de estar com José. É curioso que nesta história de José, e isto não acontece muitas vezes, há 4 situações em que é repetido o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. E uma das 4 é a própria pessoa, o Senhor, que vê que o Senhor estava com José. O próprio chefe vê que o Senhor estava com José. José era um homem especial. Ele era diferente. E nós, jovens, nós temos de ser diferentes também. Temos de ser como José. Temos de ser diferentes pelos outros de fora. Mas o mais interessante, contudo, é José estava a ter uma experiência muito má. Mas uma coisa é certa, o Senhor estava com José. Passou um grande problema, mas o Senhor estava com ele. Não é verdade? Agora, a pergunta que nós devemos fazer é esta. O que é que acontece quando o Senhor está connosco? Esta é que é uma pergunta muito interessante. Nós falamos sempre de estar perto de Jesus, mas há umas coisas boas que acontecem. Os chamados os frutos. Vamos ver no versículo 3 e 4. Gênesis 39, versículo 3 e 4. E esta é muito interessante, esta situação. Gênesis 39, versículo 3 e 4. Diz o seguinte. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e aqui está o texto, Potifar viu que José tinha Senhor com ele. Era diferente, tinha um Deus. E claro, Potifar provavelmente não conhecia o Deus de Abraão, mas sabia que havia uma entidade superior que estava ali com José. José era diferente. E vendo, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Vamos ver aqui alguns aspectos importantes que nós vemos. Primeiro aspecto, o faraó é mais tarde, já vamos falar nele. Primeiro, nós vemos Potifar que vê que José é diferente. Ele viu que o Senhor estava com ele. Segundo, e vamos ver o texto, consequência, ele prosperava porque estava com o Senhor. Terceiro, José achou a graça aos olhos de Potifar. Isto quer dizer o quê? Que, de certa forma, ele foi escolhido.
E jovens, nós somos a um dado momento também escolhidos. José era diferente, ele foi escolhido. E a consequência foi que, diz que entregou na sua mão tudo o que tinha. Por outras palavras, ele tinha confiança total em José. Então, ele deixou tudo nas mãos de José. Já agora eu queria fazer uma pergunta. Vocês conhecem um outro personagem na Bíblia em que existe esta expressão? Esta foi: José achou graça aos seus olhos. Há um outro personagem que vocês se lembram em que isto acontece também? Eu me lembro de 2 episódios. Daniel com o chefe dos eunucos e com a própria Maria, mãe de Jesus, quando o anjo também se aproxima dela. Diz que foi muito agraciada, aos olhos do Senhor também. Portanto, não são muitos os personagens em que o Senhor escolhe. Isto é uma escolha, é algo importante que é feito. A pergunta é se nós vamos aceitar ou não esta escolha para esta missão. E nós, como adventistas do 7º dia, somos ou não somos escolhidos? Não há uma seleção também? E depois eu pergunto, não há uma resposta da nossa parte? Se nós queremos, um pouco como José, fazer também a vontade de Deus e mostrar que nós somos diferentes. Isto é o que nós devemos fazer. Temos aqui um exemplo de um jovem. Vamos continuar, então, versículo 5. Nós estivemos até ao 4, vamos ao 5 rapidamente, porque já estamos a chegar bem perto do fim. E aconteceu que desde que o puseram sobre a sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Isto é uma lição espiritual para nós também, que quer dizer o seguinte: se eu estou com Deus, se Deus me abençoa, então aqueles que estão à minha volta com quem eu contacto, eles vão sentir essa bênção de Deus. E Potifar usufruiu, ele não tinha certa forma, direito a essa bênção, mas porque José estava ao seu cuidado e porque José era um escolhido de Deus e porque José tinha uma comunhão própria e próxima de Jesus, ele também viu as bênçãos na sua casa. Por isso, nós somos preponderantes naqueles que nos rodeiam. Seja na escola, seja no trabalho, seja onde nós estivermos. Seja na rua, quando estamos a falar a alguém, na rua ou na paragem do autocarro ou noutro lugar. Nós podemos marcar a diferença, podemos ser diferentes e abençoar alguém que esteja à nossa volta. Por isso, o que nos acontece às vezes é que, e isto é outra situação, é que quando o bem chega até nós, o inimigo gosta de intervir. Lembram-se que José estava no seu auge quando recebeu a túnica, tanto decolorida, como vocês conhecem, a túnica especial que o distinguia dos seus irmãos, e, de repente, ele é vendido como escravo. Agora, José estava a ser abençoado na casa do seu senhor, estava em paz finalmente, mas como escravo, e o que é que vai acontecer? O inimigo vai usar a esposa de Potifar para o tentar outra vez. Talvez Deus, de certa forma, abençoa, mas o inimigo faz-as dele para voltar a meter-nos, de certa forma, em dificuldade. Eu não vou dar detalhes, de certa forma, disto, mas digamos que no versículo 7 vai dizer que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Ela tinha interesses egoístas, pessoais, e queria fazer mal a José. José mostrou algo muito importante. Ele resistiu às tentações, e nós, como cristãos, também somos levados a também persistir nas tentações e nas dificuldades. Um jovem também deve tomar as melhores decisões e não tomar as más decisões. O que é que vai acontecer então ao nosso José? Ele é posto aonde desta vez? As coisas voltam a correr mal. Ele vai de novo para a prisão. Mas será que alguma coisa muda? Pois é. O que é interessante é que há aqui duas coisas que não mudam. A história termina
ele a ser encaminhado para ser posto à prisão. E qual é a forma de o incriminar? Versículo 18, 39, versículo 18. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Ou seja, a habitual capa que ele já tinha tido, de certa forma, atrás e que foi um problema para os seus irmãos, desta vez foi o que o incriminou mais uma vez para, desta vez, levar até à prisão. Esta capa traz grandes problemas. Mas vocês pensam que esta é a última? Há mais uma capa. Bom, José foi para a prisão. Vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 39, versículo 21. Será que alguma coisa vai mudar? Sabem, quando nós somos fiéis a Deus, não há nada que muda. Não há nada que muda. Esta é a segurança que nós temos em Deus. Vejam comigo, Gênesis capítulo 39, versículo 21. Até ao 23. Portanto, 39, versículo 21 a 23. O Senhor, porém, estava com José. Veem que nas dificuldades, outra vez, na prisão, o Senhor estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Deus era bom com ele, com José. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. Onde é que nós já ouvimos isto? Já lá vamos continuar. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa de cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa. Está aqui uma repetição total. Que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos repetir outra vez. O Senhor, porém, estava com José. Deus abençoa José. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. Ele foi escolhido. E o carcereiro-mor entregou tudo nas mãos de José, transmitiu confiança. E tudo o que o Senhor fazia, o Senhor prosperava. Deus abençoava. Alguma coisa mudou? Temos sempre a capa, o problema que acontece, a consequência da inveja, do que acontece eventualmente, dar a circunstância, e depois volta tudo, Deus volta a elevá-lo para o estatuto em que está outra vez a ser abençoado, há uma confiança da pessoa que está com ele é escolhido, e isto é a segunda vez. Mais tarde, nós sabemos que este jovem de valor, que já tem 2 capas, já passaram por 2 capas, aqui no cárcere não é mencionada a capa nenhuma, mas ele, porque tinha um estatuto diferente, eu presumo que vestia-se de uma forma diferente. Houve alguém da corte que viu que José era diferente. Quem foi ele? Quem era um rei na época? Era o faraó. Não é verdade? Versículo 38, portanto, Gênesis, e vamos terminar com isto e ler mais um versículo, mais um texto. Gênesis capítulo 41, versículo 38, 41 e 42. Será que alguma coisa muda? Vamos já ver. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? O que é que ele fez que não seja nada diferente em relação aos outros? Viu mais uma vez que José é diferente, que Deus estava sobre ele. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão do seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Mas a história não fica aqui. O que é que vem a seguir? E vestiu de traje de linho fino
e pôs ao pescoço um colar de ouro. Bom, quantos capas e robes José teve ao longo desta aventura? Já viram? Desta vez teve o mais precioso deles todos, do linho fino, digamos assim. É curioso que o pai deu-lhe um robe em que ele teve autoridade sobre os irmãos. Potifar deu-lhe um robe em que ele teve autoridade sobre a sua própria casa. Agora nós vimos o faraó que lhe dá outro robe em que lhe deu autoridade sobre todo o país. Excepto, claro, sobre o próprio faraó, que era o que estava em cima dele. Ellen White diz o seguinte, no livro Patriarcas e Profetas, página 153. Um caráter reto é de maior valor do que o ouro de Ofir. Sem ele, ninguém pode subir a uma altura honrosa. E por isso é que nós vemos constantemente José a subir quando é preciso que cair, ele é elevado de novo outra vez. Mas não se herde o caráter, não pode ser comprado. A excelência moral e as belas qualidades mentais não são o resultado do acaso. Os mais preciosos dons não são de valor algum, a menos que sejam aperfeiçoados. E eu faço aqui uma pausa. Vocês acham que José tinha o seu caráter completamente aperfeiçoado? Eu digo-vos uma coisa, e isto seria tema para outra mensagem. Quando ele saiu do pai, ele tinha graves problemas de caráter. Era um jovem também, de certa forma, egoísta, achava-se um bocadinho... Portanto, tinha sido mimado pelo pai, vamos pôr desta forma. Ele tinha ali alguns problemas para resolver. Mas no meio das dificuldades da vida, da escravidão, da prisão e etc., ele aperfeiçoou o seu caráter. Ele melhorou ao ponto de, nós não vamos ter tempo para ver, mas no versículo 21, capítulo 42, versículo 21, que nós não vamos ler, ele chega a perdoar os próprios irmãos. De tal mal, e dizer mesmo que Deus colocou naquele lugar para poder salvar o povo. Vejam só o altruísmo que ele chegou ao ponto de dizer que foi Deus que agiu assim, que não queria pôr culpa nos seus próprios irmãos. Então vamos só terminar aqui o texto de Ellen White. Os mais preciosos dons não são de valor algum o resultado do acaso. A menos que sejam aperfeiçoados, assim é que é. A formação de um caráter nobre é obra de uma vida inteira e deve ser o resultado de esforço diligente e perseverante. Deus dá as oportunidades. Vejam, se tiverem de reter alguma coisa na nossa vida, nesta mensagem, jovens, é esta frase do fim. Deus dá as oportunidades, o êxito depende do aproveitamento das mesmas. Deus dá-nos oportunidades, a pergunta é o que é que nós fazemos com elas? Se temos ou não bom aproveitamento. É o que Ellen White está aqui a dizer. E José teve ou não teve um bom aproveitamento? Teve um bom aproveitamento perante Deus, em primeiro lugar, que o conhecia, o pai, que também o autentificou logo, depois Potifar, o carcereiro, o próprio faraó e, no fim, os irmãos. Só no fim os irmãos. É que reconheceram a ele e não puseram mais em dúvida sequer essa situação. Porque perceberam o plano de Deus por detrás. Mas é preciso, às vezes, estes planos de Deus difíceis para que nós compreendamos e possamos crescer espiritualmente também. E dentro do desbravadorismo, igualmente, há um patamar, digamos assim, a cumprir. E estes jovens de valor também, que também têm, permitam uma expressão, a sua própria capa e o seu próprio lenço, não é? Eles também têm o seu percurso a fazer nos bravadores. Eu queria chamar os 4 jovens de valor, os 4 heróis improváveis aqui à frente. Sabem que José foi um herói improvável também. Venham aqui à frente. Vocês tinham um trabalhinho, não é, que vocês fizeram? Vocês fizeram um trabalhinho. Eu sei que o Gabriel não, ele tem outro trabalho, mas foi a nível prático, diferente. E nós, podes vir?
Temos aqui estes jovens que também fizeram o seu percurso, com os seus altos e baixos, e que, de certa forma, também tiveram o seu aproveitamento. Importas-te abrir aqui, por favor. Então, eu gostava daqui começar, se calhar, aqui pela Isa. Isa, tu podes contar-nos o que é que tu fizeste? Que trabalho foi esse que tu contaste? Arco-íris. Um arco-íris. Arco-íris. E qual era o objetivo do teu trabalho? Diz lá, era fazeres? Juntares as corzinhas todas, não era? Sabê-las todas direitinhas, por ordem, e teres o arco-íris. É isso? Muito bem. Rafa, queres contar o teu projeto, o teu trabalho? Vou fazer os 3 nós. 3 nós, sim. O nó simples, que é o começo de muitos nós. Sim. Ah, Não precisas fazer agora, mas pronto, O já nó- sabemos que ele sabe fazer. o nó duplo, Sim. que serve para juntar cordas. Sim, sim. E o nó direito duplo, que é um pouco mais difícil. Tudo bem. Tem um nome pomposo, nó direito duplo, mas é o nó dos sapatos. É o nó tradicional dos sapatos. Nós é que damos um nome muito maior. É isso, é isso, é isso. É isso, não precisas fazer. Se tu tens atados, esse aí não tem atacadores, mas eu sei que tu deves fazer também. E por fim, temos aqui a Sara. Sara, o que é isso? Conta para nós. Eu fiz a insígnia de astronomia Sim, e tiveste de fazer o quê? e tive de saber de 3 constelações, uma estrela e um planeta. Posso mostrar aqui esta, que é mais, talvez é mais importante. É Orion. Tu já disseste, tu gostava que os adultos tentassem adivinhar, não é? Então, ver aqui outra aqui. Esta vocês sabem de cor, não sabem? Sem ver aqui o nome? Esta está viva. Esta aqui vocês sabem, os adultos sabem qual é, não sabem? Qual? É o ursa quê? Ursa maior. É verdade. Ela fez aqui várias constelações, está bem, para o seu trabalho. E Cassiopeia e outras mais. Pronto. É um projeto que eles têm para desenvolver e terem também as chamadas insígnias, digamos assim. E então, eles devem receber várias insígnias, nós não temos até aqui todas, mas vamos aqui atribuir algumas. Portanto, as promessas bíblicas, vamos dar aqui uma à Isa, uma à Sara, que é a que nós temos agora. Depois, o Gabriel vai receber aqui uma sobre a segurança na água. Queres explicar o que é que tu fizeste, Gabriel, por favor? Há um tempo atrás fomos para o Porto Martins, fizemos alguns testes, por exemplo, tive que ir até um certo ponto e ir ao fundo apanhar uma pedra para trazer para cima, tive que nadar 5 vezes o tamanho do meu corpo, era mais pequeno. Pronto, só para deixar bem claro. E mais outros testes. Outros testes, exatamente. E por isso passaste, recebes também esta insígniazinha, toda bonita. Portanto, estes são os básicos, mas, e em particular, eu sei que falta aqui mais uma, não é? Falta a da astronomia. Exato, só explicar que a Sara fez a da astronomia com a igreja de Coimbra, só que eles em Coimbra são muitos, encomendaram os insígnias e esgotou. Quando eu pedi para ela já não havia mais. Portanto, estamos à espera que haja para ela receber. E o mesmo com a insígnia das promessas bíblicas. Eles os 3 fizeram, mas quando foi feita a encomenda, a União só tinha 2. Portanto, depois há de vir uma terceira, mas os 3 fizeram a insígnia das promessas bíblicas. A de astronomia é que foi só a Sara que vai receber, depois quando chegar Quando para o chegares. correio. É. Portanto, Gabriel, está prometido a promessa bíblica. Está bem? Gabriel não, Rafael. Está prometida a promessa. A promessa está prometida. Portanto, agora, e para estabelecer também um objetivo, quer o Rafael, quer a Sara, se não estou aqui a confirmar exatamente, alcançaram outro objetivo também, que é a primeira estrela. Podes dar então. Cada um deles recebe uma estrela. É uma de 3 possíveis que eles podem alcançar e eles conseguiram esse objetivo também. Assim como José, vocês também atingiram um bom patamar.
Só que José não ficou por ali, vocês também não vão ficar. Portanto, vão continuar a trabalhar para conseguir alcançar, certo? Podem ir para os vossos lugares então. Obrigado. E é assim, e todos os jovens que quiserem também aderir aos bravadores e serem também jovens de valor, também o poderão ser. E eles mostraram aqui que conseguiram também atingir estes objetivos e puderam alcançar também esta recompensa que simbolicamente, entre aspas, foi a capa, digamos assim, que foi o objetivo da recompensa deles. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor abençoe este grupo também dos bravadores, que tem sido uma bênção, porque também temos o objetivo de levar Jesus aos outros e por isso aí está a importância, como José, de ter Jesus perto de nós. Amém?